Passei dois de novo. Eu estou sendo digital, então às vezes vai, às vezes não vai. Perceber que educar-se com Cristo é viver uma experiência integradora entre eu e o Mestre. Eu vou dizer para vocês que esse foi o objetivo que mais me perturbou desde que eu vi. Cada um pode escolher o seu objetivo aí. Olhem aí, vejam qual objetivo perturba vocês, que é bom quando você bota barco por um objetivo. Mas eu fiquei dias pensando o que é uma experiência integradora. O que é essa frase do Camilo? O que é ter uma experiência integradora? Mas na frente a gente vai voltar nisso. Refletir sobre a responsabilidade das minhas ações, pensamentos e sentimentos na reencarnação. Ninguém mais está sozinho, não precisa mais da religião para dizer isso. A física já diz isso. O que vocês estão pensando aí chega até mim, me transforma, me influencia. E o que o vizinho está pensando, e o que o outro está pensando, e que alguém está pensando lá em casa de vocês chegou. E a gente está mudando a nossa realidade com aquilo ali. O Mileto tem um livro psicografado dele, chamado Vivências. São 2 volumes. E nesse livro tem um relato muito interessante do espírito desencarnou. E aí, quando ele está revendo as atitudes dele ao longo da vida dele, ele vê assim, vários momentos que passavam notícias na televisão e que ele não tinha nada a ver com aquilo. Uma guerra, e aí ele mandava um pensamento sobre a guerra. Você quer de ódio, de raiva. E aí ele via que aquele pensamento dele caía como uma gota, piorando a situação que estava lá. E aí foi quando ele tomou consciência da responsabilidade dele, que não estava lá na guerra, que não tinha nada a ver com aquilo, pelo simples ato dele pensar sobre aquilo. Cada post no Facebook, hein? Imagina como é que a gente vai ficar. Então, cada pensamento, cada palavra escrita ou dita, ela está influenciando a favor ou contra o trabalho daquele pescador de homens, daqueles pescadores de homens, desse mestre que fez esses pescadores de homens. Quando Jesus convida os discípulos, quando convida eles para trabalharem na seara, ele não é engraçado porque eles são todos leigos, são pessoas que não têm formação religiosa. Tem alguns que têm mais cultura que os outros, mas não uma formação religiosa, sacerdotes, fariseus, pessoas de alta. E na verdade, o que Jesus mais procurava era pela sinceridade do coração, uma maneira diferente de ser. Essas ações, pensamentos e sentimentos estavam íntegros. Fortalecer o sentimento de religiosidade como ferramenta para educar o ser. Esse também me perturbou. Eu separei depois o slide só para ele. Porque às vezes a gente tem religião, não tem religiosidade. Nos espíritas, às vezes eu observo muito isso. Às vezes a gente tem um ritual para realizar a reunião. Deu uma página, faz uma prece, mas aquilo dali às vezes não tem nenhum cheirinho de religiosidade. Às vezes tem só um mecanismo. Então, o que é a gente levar para os nossos jovens e para a nossa vida um espaço de religiosidade, não mais do que de religião? Porque o nosso problema não é se eles vão ser espíritas ou não espíritas. A nossa questão é se nós estamos proporcionando a ele a oportunidade de renovação integral do ser. Como é que a gente vai impregnar a nossa Comerge de religiosidade? Como é que o espiritismo que a gente proclama vai ter um cheiro, um sabor de ligação com os
ligação com o que transcende. Vai ter gosto, transcendência. Como que a gente vai fazer isso? Esse é um desafio. Estou passando a perturbação para vocês, porque isso me perturbou também. Fiquei pensando, como é que a gente faz que a nossa atividade, nosso plano, ele tenha um sabor de religação com Deus, religação com o divino em nós, com o divino no outro. Entender a fé como inspiração necessária para o sacrifício de todo interesse egoístico. E o egoísmo é dito no Evangelho como um vício. Um vício. A palavra é muito forte, né? Porque nós somos viciados no egoísmo. Nós somos ainda dependentes dele. E a gente tem que se libertar desse vício, se desapegar desse mal. E identificar na caridade a sustentação para o desenvolvimento da fé. Uma fé ativa, uma fé dinâmica, uma fé que desafia as conjunturas atuais que nós estamos vivendo, que desafia os panoramas pessimistas ou talvez realistas traçados para o futuro. Uma fé que pode mudar isso, transformar isso. Passou, não? Compreender como essencial neste processo de educação o aprendizado do perdão cristão e esquecimento de si mesmo. O perdão do Evangelho, né? Por que você fala perdão cristão? Porque é o termo que está lá no Evangelho. O perdão que escrutina tudo que está por trás e esquece e deixa ir. Um perdão que não precisa ser anunciado. Um perdão que liberta. Né? Um perdão. Quando Jesus aparece primeiro a Maria de Magdala, né? Qual o significado disso? Dessa renovação, dessa recuperação. E finalmente, o último objetivo específico, que quem estiver na Conerge, né? Isso inclui nós, mesmo que as pessoas achem que não estão mais ali no jovem, né? Depois botaram o homem também. Então, todo mundo vai se sentir incluído. Reconhecer-se como jovem ponte, homem, indivíduo ponte, identificando na reencarnação atual a oportunidade de transformação da realidade ao redor, sendo a mudança onde estiver. Sendo a mudança, para Jesus, sendo a mudança onde estiver. Então agora a gente vai entrar numa segunda parte dessa palestra. Todo mundo aqui já teve contato com os objetivos até aqui. E eu acho que ficou bem claro para a gente que esse momento é um momento da gente apostar na educação, na renovação do ser. E quem é nosso modelo total para esse processo é Jesus. Porque a gente vai precisar fazer um pouquinho de silêncio interior para se conectar com Ele. Só que no processo de educação ninguém está sozinho. Então a gente agora vai fazer um exercício de conexão com o outro. Dinâmica. Vamos levantar. Vamos levantar. Que alguém me perguntou, vai ter dinâmica? Não vai ter dinâmica não. É a hora. Dinâmica. Dinâmica. Vamos formar pares. Dá a mão para um par. Um de frente para o outro. De preferência.
Porque ela é filha de Deus. É o status dela, olha só. Isso. Quando a gente dá a mão para o Espírito imortal, para o Filho de Deus, como é que é dar a mão? Olha só, de mão dada com o Filho de Deus. E agora a gente vai fazer uma outra coisa. A gente vai respirar junto com essa pessoa. Como é que é isso? A gente vai se conectar com a respiração do outro. Vamos inspirar juntos e expirar juntos. Olhe o outro respirando e vamos fazer essa sintonia. Como é que se respira junto? Vamos ver o ritmo do outro. Vamos ser gentil com o outro. E vamos fazer essa dança de respirarmos juntos. Filhos de Deus, espíritos imortais, reencarnados, nos conectando. Sinta a respiração do outro. Ela é profunda, ela é leve, ela é curta. Se conecte ao outro. E à medida que a gente respira junto, vamos desejar na nossa respiração uma felicidade para o outro. Que ele, ao respirar, se alimente de alegria. Que ele, ao respirar, se alimente de paz. Que ele, ao respirar, se alimente de coragem. Um filho de Deus, desejando para o seu irmão, filho de Deus, que ele se alimente de paz. Conectando a respiração. Isso. Conectando-se com o outro, não com a personalidade que está na sua frente, mas com o espírito imortal que está na sua frente. Conexão é uma coisa profunda. Conexão verdadeira é regeneradora, é cura, é renovação. Se conectar ao outro. Deseje ao outro aquilo que você tem de melhor. E brinde a ele com esse seu melhor. Deixe sair de você esse melhor e projete sobre o outro alegria, paz. Projete sobre o outro. Conexão. Nós podemos nos conectar no nível mais profundo desse trabalho. Nós podemos nos conectar com o outro de uma outra forma.
que está bem, dê um abraço para o outro, alimentado dessa sensação. Enquanto as relações continuarem superficiais, a nossa educação vai ser superficial. A nossa mudança vai ser feliz. A partir do momento que nós nos vinculamos, nos conectamos e compartilhamos, olha lá, eles pegaram um mãozinho de girassol e falaram assim, a gente é girassol, a gente está buscando a luz, é isso que a gente quer. Nenhuma imagem foi assim, aleatória. A gente vai lá, olhar assim para o girassol e não, é isso que a gente quer a luz. Então aquele processo de educação, ele só vai realmente se dar quando a gente se conectar com aquele que está lá sentado na Romerés, com aquele que está lá no grupo de faixa etária. Quando a gente ensina ele, ele tem que se conectar com ele. Quando a gente abrir espaço para ele se descobrir quem ele é, como Jesus fez com todos. Pedro achava que ele era um pescador. Mas Jesus olhava para Pedro e via outra coisa. As pessoas olhavam para João e achavam que João era um menino. Mas Jesus olhava para João e via alguém capaz de substituí-lo junto a Maria. Então, quando a gente aprender a se conectar com o outro e olhar para o outro como o outro é, como um filho de Deus, como um espírito imortal, e nos conectarmos com essa presença que está dentro do outro, o processo educativo vai ganhar outra dimensão nas nossas vidas. Ao falar de educação, não trata de emocionais, né? Que a gente fica, né? Não trata da educação instrução, mas da educação que forma homens de bem, esse Kardec. Kardec não fala de educação instrução. E eu botei aqueles dois cérebrozinhos lá, ó, emoção versus razão, porque no movimento espírita, às vezes a gente tem uma confusão muito grande sobre o que é fé raciocinada. E às vezes você acha que fé raciocinada é uma fé que não tem espaço para a emoção.
E aí, eu abri um espaço aqui, né? O nosso sistema nervoso, ele sempre filtra primeiro por emoção. Sempre. Quando chega no nosso mental, a emoção já filtrou, já coloriu. Então não existe nada que passe pela gente, pelo nosso raciocínio e que esteja isento de ter sido já filtrado. Não é nem de ter contado, já foi filtrado, já foi selecionado pela nossa emoção sem a gente saber. Então quando os espíritos dizem que fé verdadeira é só aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade, eles não dizem que é uma fé puramente racional, né? Fé raciocinada. Essa fé, ela precisa estar recheada dessa emoção. Então isso que nós estamos vivendo aqui nesse momento, e eu estou aqui na frente sentindo o impacto da emoção de vocês, né? Isso fortalece a nossa fé. Porque eu posso não estar conseguindo ainda me conectar diretamente com Deus, mas eu posso me conectar com o outro que é de Deus. Meu irmão tem uma frase linda que diz assim: somos de Deus. Somos de Deus, que é de Deus. E que é a presença de Deus do meu lado. Meu lado. Paulo tem uma frase que ele diz que Deus não é ético. Ele diz uma frase assim, que Deus é generoso. Porque Deus manda a chuva para os bons e para os maus, o sol para os bons e para os maus. Então Deus generosamente nos colocou outros filhos dele ao nosso lado. Então quando a gente privilegia só a cognição ou só o racional das nossas atividades, a gente está limitando o que o outro pode dar. Então essa questão de usar a arte, de usar a sensibilidade, de despertar não é também fazer só isso. A gente também tem que estudar, tem que ter embasamento doutrinário, tem que se dedicar. Mas para nosso tipo de personalidade em geral, os espíritas, é mais fácil ficar preso na letra. Às vezes é mais fácil você formular, escolher um texto, do que você entrar em conexão mais profunda do que o que está atrás daquele texto. Educar-se com Cristo é viver uma experiência integradora entre o eu e o mestre. É perdoar. No final, antes da gente encerrar o almoço, a gente vai fazer, eu ia fazer agora, mas não vou fazer não, vou fazer depois. A gente vai fazer uma prece pelo perdão. Vamos escolher alguém para a gente perdoar, porque a gente precisa perdoar, ou precisa pedir perdão, e a gente faz no final, tá bom? A gente já tem até mais uma, a gente vai ficar chorando, não vai dar tempo de fazer tudo. E a religiosidade. Então eu queria que vocês, nesse momento, pensassem qual é o espaço que vocês abrem na vida de vocês para cultivar a religiosidade. Não é a religião. É o sentimento de conexão com algo mais. A gente precisa nos alimentar disso, senão a gente fica desnutrido. A gente fica com falta de Deus, falta de transcendência. A gente fica com falta.